O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é o transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. O transtorno é uma doença cercada de controvérsias. Por atingir principalmente crianças, muitos pais enxergam problemas onde eles não existem. Sintomas isolados são comuns nesta fase da vida. Também há quem não preste atenção ao conjunto de sintomas que caracterizam quadros de desatenção, hiperatividade e impulsividade, de maneira exacerbada. O déficit de atenção, hiperatividade, na verdade, ele é um funcionamento diferente do cérebro. Então, assim, a criança nasce com isso, então não é uma coisa que acontece em alguma situação e a criança desenvolve. Na verdade, nasce com isso, na maioria dos casos, assim, melhora na adolescência e na vida adulta e outro tanto permanece pela vida toda, né? Então, assim, a mãe, já desde a gestação já sente, esse neném é diferente dos meus outros, né? Quando é criança bem pequena, já o jeito, o comportamento, sempre a mãe relata assim, é diferente, né? Então, é uma coisa que desde a gestação já vai se percebendo que tem alguma coisa diferente. O que a gente percebe muito hoje é assim, crianças com transtorno de aprendizagem, por ter dificuldade em compreender, acaba não prestando mais atenção na aula, porque já não entende mesmo, e daí vai fazer outra coisa, ou ansiosas, né? Como a gente vive num mundo que a maioria dos adultos são ansiosos, então a criança acaba tendo vários tipos de comportamento ansiosos, e daí acaba falando que é déficit hiperativo, déficit de atenção, mas na verdade, assim, o que eu tenho atendido bastante é mais ligado à ansiedade do que a hiperatividade em si, ou algum transtorno de aprendizagem. Então, daí é bem pontual. Tratado a dificuldade de aprendizagem, pronto, já diminui aquela agitação, aquela ansiedade, a criança fica mais tranquila, né? E tudo ocorre bem. Agora, quando há o diagnóstico real de transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade, daí a criança tem que ser medicada, é medicada por um período, até a adolescência, mais ou menos, e daí vai se verificando se há necessidade de continuar com a medicação ou se retirar, né? Sempre estar fazendo terapia é muito bom, porque tanto a criança quanto os adultos acabam aprendendo como lidar com essa situação, como lidar com a hiperatividade ou com déficit de atenção, que jeito conduzir, né? Então é sempre bom um acompanhamento. Há um grande número de crianças com a doença reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. Segundo os dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, cerca de 3 a 5% das crianças brasileiras sofrem com os transtornos. Dessas, 60 a 85% permanecem com a doença na adolescência e na vida adulta. É preciso enfrentá-la cedo, quando não diagnosticada e tratada, pode trazer sérios prejuízos a curto e longo prazo. Em crianças, é comum a queda no rendimento escolar, por causa da desorganização, da falta de paciência para assistir às aulas e estudar. Na fase adulta, o problema pode ser a causa de uma severa baixa autoestima, além de afetar os relacionamentos interpessoais. O que é necessário que a gente contextualize, né? O que de fato está acontecendo com a criança e não só a gente pegar comportamentos isolados. Ela é muito agitada, ela não para quieta. Então, assim, também é um comportamento ansioso. Então, a gente contextualizando, entendendo o que está acontecendo com a criança, a gente consegue visualizar com mais clareza o que é que está acontecendo, né? Qual o principal erro que talvez os adultos tenham mediante as situações como esta, como esses perante os transtornos, que afetam ainda mais a criança? É culpabilizar a criança, né? Se ela não aprende, a criança é culpada. Se ela não para quieta, a criança é culpada. Ela é culpada de todas as coisas, por não saber se comportar ou por não conseguir se comportar, né? Então, ela sempre é responsável por tudo isso. Isso vai gerando uma culpa, baixa autoestima e pode até levar a depressão ou alguns outros quadros também.
Quando os sintomas aparecem com frequência e em mais de um ambiente, escolas e em casa, por exemplo, pode servir como um alerta de que chegou a hora de procurar ajuda profissional. A criança não sabe o que ela precisa, é a gente que tem que proporcionar o que a criança precisa para haver aprendizagem ou ela ficar mais tranquila, mais calma, compreender o que está acontecendo e daí diminui a ansiedade. Então, a gente tem que estar sempre contextualizando isso.